Fala galera, tudo beleza com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo e dessa vez vai ser a batalha entre Bom, começando pelo Coelho. O Coelho é um personagem de animação de nome parecido do canal Gato Galáctico. Seu passado é bem desconhecido e ele tem como seus amigos o Vácuo e Primo. Resumidamente é isso sobre o mesmo. Falando agora sobre a sua força/poder destrutivo. Inicialmente sem se transformar, ele não tem muitos feitos. Na verdade ele não possui nenhum feito, mas na sua outra forma ele tem alguns feitos. A começar que o mesmo foi mostrado nos 3 primeiros episódios, que o Coelho pode lançar facilmente o Primo para longe com seus socos, e inclusive pode realizar esse feito mesmo chutando uma bola de futebol no Primo. Ele também pode facilmente lutar com o Vácuo e conseguir vencer o mesmo rapidamente. O Coelho também com seu golpe de joelho foi capaz de ferir o Crocodilo e lançar ele para um pouco longe, onde o próprio Crocodilo mencionou que ele havia quebrado sua defesa, o que mostra que o golpe de joelho é muito superior a todos os seus golpes normais. Porém o ponto fraco desse golpe é que ele gasta muito de sua estamina, fazendo ele voltar rapidamente para sua forma de coelho normal. Ele também pode colidir seu soco com o chute do Tigrin. Após isso o Coelho e o Vácuo treinaram, o que fez com que eles fossem muito acima de suas versões anteriores, tanto que eles apenas com um tocar de mãos conseguiram, como mero efeito colateral, expulsar várias nuvens, e isso foi calculado como Larjutov no Vilarejo Grande, para ser mais exato 416 quilotons. Porém, como esse feito foi compartilhado dos dois, e nessa análise estamos apenas considerando o Coelho, a gente teria que saber a energia de cada um deles. No caso, dividindo por 2, o resultado seria de 208 quilotons, o que ainda é um nível Vilarejo Grande. Ele é também comparável ao Vácuo, a qual pode mandar para longe o Lagarto usando seu golpe. Também não deve ser abaixo do Gorila, que pode fazer uma rachadura no chão apenas com um golpe de suas mãos. E o Coelho também conseguiu fazer um urso gigante cair apenas um soco. Então no final o Coelho pega Vilarejo Grande em força/poder destrutivo. Falando agora de sua resistência, ela é comparável ao seu poder destrutivo, já que o mesmo resistiu a golpes do Vácuo, que é comparável a ele, e também resistiu a um golpe do Crocodilo, então sua resistência é Vilarejo Grande. Já sobre sua velocidade, o Coelho pode dar grandes saltos, e inclusive foi mostrado em um episódio que ele conseguiu alcançar o Vácuo enquanto o mesmo andava de bicicleta. Ele também podia dar blitz no Lagarto mesmo quando mais jovem, e ele também conseguiu pegar o morango do bolo sem que o Tigui percebesse, sendo que o Tigui foi capaz de pegar o bolo sem que o Primo percebesse, o que indica um blitz, o que faz o Tigui ter uma velocidade subsônica. E após o seu treino, o Coelho tem um feito de velocidade que foi de ultrapassar as nuvens, considerando as nuvens médias que estão a 2.000 a 6.000 metros, e levando em conta que ele levou 3 segundos para realizar esse feito, isso daria para ele uma velocidade de 666 metros por segundo, que é cerca de 1,94 vezes a velocidade do som supersônico, mas isso seria considerando as nuvens de 2.000 metros. Já usando as de 6.000 metros, ele pegaria uma velocidade de 2.000 metros por segundo, o que é 5,83 vezes mais rápido que a velocidade do som supersônico. E o Coelho por fim pega essa velocidade. E nos seus RAS ele não tem muitos, tendo apenas características físicas sobre-humanas, super saltos e uma certa resistência à manipulação mental, já que conseguiu se libertar de sua mente ao ver o Vácuo sendo surrado e com a ajuda do Primo. Indo agora para o Sr. Wilson. Sr. Wilson ou Sr. Wilson é um reviewer de jogos, em sua maioria ruins, do FFGverse, onde uma empresa de internet maligna planeja acabar com seu canal e dominar o mundo.
Falando agora de seu poder destrutivo, o Sr. Wilson já foi mostrado como podendo matar um técnico com uma certa facilidade, o que já dá pra ele um nível rua. Ele também foi mostrado sendo capaz de lutar e até ferir o ninja da Vinette. Essa versão do ninja havia treinado e se tornado muito mais forte do que sua versão anterior, que tinha ferido o Wilson, tanto que após seu treino o ninja podia se desviar de um chute e contra-atacar o Wilson. Inclusive, quando ambos usaram seus sabres de luz, eles conseguiam chocar seus sabres um contra o outro e ter uma luta bem equilibrada por bastante tempo. E ao chocarem suas forças, o impacto fez ambos serem jogados para longe. E após isso, o Wilson foi capaz de acertar um golpe do ninja, o que o jogou no chão e provocou com que o mesmo realizasse uma grande explosão ao redor daquele local, que catalogaria esse feito como um nível parede. E isso se escala ao Sr. Wilson. Ele também conseguiu gritar tão alto que teve seu grito ouvido por todo mundo. Para ele realizar esse feito, ele teria que ter gerado uma energia comparável, se não maior, a do vulcão Krakatoa, que ecoou o mundo todo, sendo que esse vulcão gerou uma energia de 200 megatons, o que em nível montanha. O Sr. Wilson também foi capaz de sobreviver a uma explosão e lutou contra um cara mudo que se mostrou ser comparável a ele, e inclusive ao final do combate o Sr. Wilson matou o cara. Pulando agora um pouco para o Wilson, após o seu treino ele pode derrubar um capanga jogando um controle de Turbo Game. Nele também mostrou acompanhar o Darth Fresh em um combate de sabre de luz. Agora, falando de sua transformação, o Freaking Ranger, ele foi capaz de pisar nos Magor e matou o mesmo no maior estilo Power Rangers, sendo que o Sangod foi capaz de surrar o Wilson base, e o Sr. Wilson citou que poderia derrotar os Magor gigante subindo nele como em Shadow of Colossus, sendo que os Magor estava sendo alimentado pelo ódio das pessoas, o que inclui vários youtubers e o odiador, que após ficar causou uma grande explosão, e ela foi calculada como um nível Small Country ou país pequeno. E o Freaking Robô também foi capaz de derrotar e matar os Magog gigante, o que escala ele como país pequeno também. E depois do treino, o Freaking Wilson foi capaz de lutar brevemente com Darth Fresh e tirar seu sabre de luz de sua mão, embora tenha sido derrotado ao final do combate, sendo que Darth Fresh citou que o poder das fitas eram inúteis contra ele, o que incluiu o Freaking Robô, que podia derrotar os Magog gigante, e o Freaking Ranger, que acreditava poder derrotar o mesmo os Magor. Então ambos, Freaking Wilson e Freaking Robô, pegam um país pequeno, e para sustentar mais ainda isso, o Freaking Wilson não deve ser abaixo do Pytro, que com o poder de uma fita conseguiu ferir o Darth Fresh. A sua resistência é escalada ao seu poder destrutivo, já que ele resistiu a um golpe do cara mudo, resistiu também aos golpes do ninja e dos Magog. Já sobre a velocidade, o Sr. Wilson pode acompanhar o ninja da Vinette, que conseguiu segurar com facilidade vários tiros de arma do Fresh, e também o ninja, Wilson e Fresh eram capazes de ver o Thomas voando, sendo que ele foi capaz de chegar ao espaço em questão de segundos, o que foi calculado como Mach 22 ou hipersônico. Mais, o Wilson também foi capaz de escapar da explosão feita pelo ninja, e o Wilson pós-treino conseguiu rebater lasers dos capangas, então ele pega a relativista em questão de reação e maior com Freaking Ranger, já que nessa forma ele derrotou e humilhou os Magor, que estava solando a sua versão base. Então no final ele pega hipersônico mais e maior com Freaking Ranger, e pós-treino ele pega relativista e maior com Freaking Ranger. Como as ele tem características físicas sobre-humanas, maestria com sabre de luz, especialista em videogames, telecinésia, pode utilizar a força, autossustentação tipo 3 e possivelmente tipo 2, afirmou ter ficado meses sem dormir devido a jogar Aquaman 64 e possivelmente ficou 9 dias direto em uma varanda esperando alguém para arrumar a sua internet. Força Toron, imortalidade tipo 2, 3, 4 e possível 9, pode sobreviver ao ser decapitado, virar uma caveira e pode retornar após morrer, pois segundo um cientista da Vinette, ele e o elenco principal só morrem pela piada, sendo comparados aos Simpsons, e possivelmente pode enganar a morte para fazer o mesmo não morrer, alterando eventos da história, embora não se saiba se ele pôde fazer isso de novo. E o seu verdadeiro eu supostamente fica sentado em uma cadeira editando o enredo dos FFG. Regeneração média alto se regenerou instantaneamente ao ser reduzido a uma caveira e ao ser esmagado ao ponto de ter todos os seus ossos e quebrados. Aro em artes marciais, lutou contra, pôde falar com o público mesmo não estando gravando. Influência social, pelo visto os vídeos do Sr. Wilson influenciaram várias pessoas, e ele afirma que se continuasse com isso se
tornaria um deus. Manipulação conceitual tipo 2 limitada, pode quebrar o conceito de tempo com um tapa. Embora ele tivesse sido afetado por isso segundos DPS tudo voltou ao normal, pode desligar o seu cérebro, assim se tornando um fã fanático de Sonic. Invocação, pode invocar a Arquimedes, Bob possivelmente o Pepsiman via beber uma Pepsi e o Batman, Space, pode tirar do nada um sabre de luz, uma bomba, a luva do poder Electric, manipulação de explosão, via bombas e a luva do poder, desconstrução, com a luva do poder, teleporte limitado, certas vezes pode se teleportar para os vídeos de outras pessoas do nada, possível manipulação da morte e apagamento de existência, com as 3 fitas das trevas, manipulação de enredo limitada, pode utilizar os as que a edição dá para ele. Negação de danos. Se Wilson após levar vários tiros de um videogame e visualmente afetaram ele a ponto de deixar ele ferido e perto da morte, simplesmente ficou de boas após lembrar que aquilo era apenas um videogame, pode entender o que Thomas escreveu para ele em uma carta, sendo que nela somente tinha rabiscos e manipulação do clima, pode fazer chover dentro de sua casa, geração de calor e ignoração de durabilidade, via sabre de luz, manipulação de probabilidade limitada, aparentemente coisas estranhas acontecem quando ele vai gravar vídeos, como Michael Jackson aparecendo. Darth Fresh-Etic, negação de imortalidade tipo 2 e 3, com seu sabre de luz que não deveria ser tão diferente do sabre de luz do Darth Fresh, que matou uma versão futura sua, provável manipulação elétrica, manipulação de luz, pode vomitar arco-íris e fazer uma luz surgir de sua mão, imersão, entrou dentro do game do Mega Man e derrotou um inimigo do mesmo. Preparação, percepção extrasensorial, notou a energia negativa de uma fita das trevas. Possivelmente resistência corpo não foi apagado ao ver 3 fitas de jogos ruins. Manipulação de medo, tentou socar o Bob, sendo que a própria morte não pode matar o mesmo devido a sentir medo dele. Transformação, pode virar o freaking Wilson e Dark Wilson ao utilizar as 3 fitas das trevas. Manipulação da morte, ao mostrar 3 fitas de jogos ruins para o seu amigo ele morreu na hora. Sentidos aprimorados, visão e audição, conseguiu ver Thomas, que estava incrivelmente longe do local que o Wilson estava e ouviu outros youtubers que falaram para ele calar a boca, mesmo não estando em sua casa. Manipulação sonora, pode gritar alto o suficiente para todos da Terra ouvirem. Manipulação da escuridão, pode fazer a sua própria sombra atacar outras pessoas. Interação não física provável, com uma bazuca de luz pode matar o Buricy que estava possuindo um CD. Manipulação de luz, via bazuca, Rage Boost, Fresh afirma que o ódio aumenta o poder da força através do ódio. Manipulação de sono, pode recuperar as suas energias de meses de sono apenas dormindo por alguns segundos, provavelmente proteção divina. Quando Sr. Wilson estava pensando em desistir de tudo foi afirmado pela morte que um cara lá de cima mandou para ajudar ele. Clarividência, via seu anel. Manipulação de fogo, pode dar armas e a casualidade tipo 1, ainda tinha memórias e se lembrava do seu eu do futuro que havia ido ao passado entregar algo que iria mudar a história do Sr. Wilson e deveria se escalar a sua versão do futuro. Resistência à manipulação sonora, permaneceu de boas ao ouvir o próprio grito que foi ouvido por todos da Terra. Resistência à dor, reagiu indiferente a várias formas de dor como ser decapitado, ter os tímpanos explodidos, levar um tiro na cara, ser morto elétrico. Manipulação de luz, via óculos escuros, manipulação da morte, não morreu ao ver 3 fitas de jogos ruins que mataram um de seus amigos em instantes ao ver as fitas. Provável manipulação da loucura limitada, se recuperou de ter jogado Spelunker que havia o deixado com medo de descer degraus e feito ele ficar louco. Fresh disse que ele já jogou 2 vezes. Manipulação do sono, incapaz de dormir devido a ter pesadelos com Aquaman 64. Como freaking Wilson, ele tem todas as habilidades anteriores incluindo amplificação de status. O freaking Wilson sofreu um aumento de poder significante comparado à sua base. Criação de explosão, pode fazer explosões acontecerem do nada ao fazer poses ou ao finalizar o oponente. Pode fazer o oponente soltar faiscar ao causar dano no mesmo. Criação, pode criar a freaking espada para ajudá-lo em combate. Pode pular vários metros de altura e invocação, pode invocar o freaking robô. Geração de calor e ignoração de durabilidade, com a freaking espada, e resistência à manipulação de sangue. Segundo o Sr. Wilson, freaking Wilson sangra faísca ao invés de sangue.
Pós-treinamento, o Wilson Base tem todas as habilidades anteriores de sua forma base, mais maestria furtiva, conseguiu se esconder e não ser detectado por vários guardas e até mesmo conseguiu sequestrar o assopra-fitas, manipulação de água, via brinquedo de bolhas do Miranha, com isso ele nocauteou um guarda de semelhante, manipulação corporal, conseguiu passar por lugares onde ele não conseguiria passar normalmente como uma privada, purificação tipo 2 com as fitas douradas, maior tom force, quebra de 4 parede e maestria com espada, resistência à manipulação de odores, não se incomodou com o cheiro horrível que vinha dele mesmo e esse cheiro foi tão forte que o Bob e a Moriá podiam senti-lo mesmo estando longe do local, e a possível corrupção, não foi corrompido pelo poder das fitas das trevas após a batalha, sendo que deveriam ter um efeito oposto das fitas douradas. Freaking Wilson e Freaking Robô têm as mesmas de antes, mas os as da sua forma básica e transformação e corrupção tipo 2, pode virar o Dark Wilson e as fitas das trevas deveriam ter um efeito contrário e das douradas que purificam a pessoa e mostraram terem mudado o SR Wilson, fazendo dele uma versão mais violenta. Eu sou awesome! Yeah! Certo dia, Sr. Wilson estaria jogando videogame em sua casa. Que porra de introdução de vídeo é essa? Calma aí, carai, sem quebra de quarta parede no meu canal. Continuando, ele estaria fazendo o FFG de um jogo feito por fã do Coelho quando de repente ele fica puto por ter perdido várias vezes no mesmo local e entra dentro do game para explodir a Trap Cave que estava impedindo ele de avançar, e o Coelho vendo isso pensa que o Wilson é algum tipo de vilão por causa de uma grande explosão que teria matado alguns bichos do local. O Wilson vendo o Coelho diria que ele iria pagar por aquele monte de Trap Cave. O Coelho ficaria confuso com o que o Wilson estaria dizendo e iria para cima do mesmo. O Wilson diria, só vem seu projeto de coelho gigante. Então os dois começariam a trocar alguns golpes um contra o outro, porém o Coelho estaria em desvantagem, pois não estava conseguindo reagir à maior parte dos golpes do Sr. Wilson. Então ele se afasta, e o Wilson diz, é hora de acabar com você, seu coelho, e me vingar por todas aquelas malditas Trap Caves. Então ele iria pegar as fitas, porém perceberia que havia esquecido em sua casa. Então ele pegaria seu sabre de luz e diria que aquele seria o fim do coelho. Então Wilson parte para cima e começa a dar vários golpes com seu sabre de luz no mesmo onde o coelho não estaria conseguindo reagir a nenhum dos ataques. E então Wilson aproveita e ataca o coelho, atingindo o sabre de luz em seu peito, o que faz o mesmo voltar para sua forma de coelho normal e assim perdendo a luta. Bom, o resultado dessa luta é até que bem simples. O Wilson acabou ganhando devido a vários de seus as além do sabre de luz que poderia ignorar a durabilidade e sua velocidade de reação maior que permitiria o mesmo acertar bem mais golpes. Lembrando que estou falando do Sr. Wilson Base. Já o coelho, a única maneira que vejo dele ganhar seria jogando o Sr. Wilson para o espaço, porém não vejo porque o mesmo faria isso, além de que provavelmente ele não iria conseguir. Agora falando do Freaking Wilson vs Coelho, seria praticamente o mesmo, tirando que a coisa ficaria bem pior para o Coelho, já que essa forma é muito mais forte que a sua versão básica, além de poder usar a Freaking Espada para lhe ajudar em combate e o Freaking Robô. Então é isso, galera, muito obrigado se você assistiu até aqui. Se puder, deixe o seu like e compartilhe porque isso vai tá me ajudando bastante. É isso, fiquem todos bem, falou. Já me chamo Bob. É, Bob. Já me chamo Bob. Eu quero uma paçoca.